Nesse momento, estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouco da palavra de Deus, sobre as muitas conversas, os bate-papos, os bochichos, né, que está acontecendo no decorrer do que está acontecendo sobre uma reportagem do UOL. Está fazendo um grande templo, vai ser o Templo da Graça. Antes era a Tenda da Graça, posteriormente será a Tenda da Graça, o Templo da Graça. Então o que está acontecendo é isso. Vai ser um mega templo na estrutura também da igreja, do Templo de Salomão, da Universal. E tem muita gente discorrendo sobre isso, falando sobre esse templo da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. E aí começam as críticas, né? Ninguém pode ver nada sobre igreja, ninguém consegue ouvir nada sobre Deus, qualquer coisa dentro desses parâmetros aí, falando sobre igreja, sobre construção, sobre ofertas, sobre dízimos, né? Então as pessoas já começam a falar, já começam a dissimular, já começam a meter, né, o seu conhecimento sobre os assuntos teológicos, que muitas vezes a maioria das pessoas que critica sobre as igrejas, os pastores, são pessoas que não têm nenhum conhecimento teológico, nem bíblico básico, né? Nem básico da Bíblia, nem nada, não tem. Não, são pessoas que andam dissimulando, simplesmente dissimula, mas não tem nenhum conhecimento, nenhuma base, nenhuma estrutura para poder falar sobre os acontecimentos eclesiásticos nas igrejas, né, que acontecem nos nossos dias. Isso é bíblico porque Jesus falou, e nos últimos dias realmente essas coisas deveriam acontecer. Mas o que envolve tudo isso, o que envolve todas essas coisas sobre construção, sobre igrejas que crescem, os neopentecostais, os neoevangélicos que crescem, que aparecem a cada dia, que vão aumentando, que vão cada dia mais se manifestando e aparecendo, é não somente a gente procurar saber, o que envolve tudo isso é saber e ter o entendimento e o conhecimento para quem é que se está fazendo todas essas obras, se é para o homem ou se é para Deus. O que se faz dentro, né, de uma instituição eclesiástica, dentro de uma instituição teológica, dentro da religiosidade, dentro das igrejas, é necessário ter o conhecimento se o que se está fazendo é para Deus ou é para os homens. Não é verdade? E até Gamaliel disse, se essa obra for de homens, ela vai acabar, mas se for de Deus, ela vai prosperar. Então o que acontece é simplesmente isso. O que tem que ser do nosso entendimento é isso. É para Deus? Não é para Deus? É coisa de homem? É para os homens? É isso que se tem que se entender. Porque Paulo, o apóstolo, ele disse uma vez, lá no livro de Coríntios, que fazemos tudo, ou tudo que fazemos, tudo aquilo que estivermos de fazer, mediante as nossas forças, mediante a força que nos é dada, a graça que nos é dada, deve ser feito por meio e para a glória de Deus, por meio do Espírito de Deus e para a glória de Deus. O Paulo disse, fazei tudo para a glória de Deus. O que é fazer tudo para a glória de Deus? Ele é bem taxativo quando ele diz que é tudo. Não é a metade, não é só no início, não é só no meio e não é só no fim, que é para fazer tudo para a glória de Deus. Então, todas as coisas que forem feitas e forem realizadas tem que ser feita para a glória de Deus.
o que é isso, o que significa isso, o que vem a ser isso, fazer tudo para a glória de Deus. É isso que é importante para as pessoas saber para quem que se está fazendo, para quem que se está criando, para quem que se está gerando, para quem que se está movimentando. É para o homem ou é para a glória de Deus? Porque Deus, ele faz todas as coisas para a sua própria glória. Tem pessoas, a maioria das pessoas não sabe disso, mas tudo mesmo, generalizando, tudo o que Deus faz é para a sua glória. Ele criou os céus para a sua glória, ele criou a terra para a sua glória, ele criou o homem para a sua glória, ele criou os animais para a sua glória, ele criou a natureza para a sua glória, ele criou os astros para a sua glória, o universo para a sua glória. Todas as coisas que Deus cria é para a sua glória. E ele diz: a minha glória não darei a outro. Deus não dá a glória dele para outro. Todas as coisas que nós fazemos, nós fomos criados para glorificar a Deus em todo o nosso viver, de todas as maneiras, em todos os setores, em todas as situações das nossas vidas, é para a glória de Deus. Porque aquilo que não for para a glória de Deus, aquilo que não for para Deus aspirar em aroma, em cheiro agradável, aquilo que não for para o bem de Deus, aquilo que não for para a graça, para a glória divina, aquilo que não for para Deus achar que está bom, quando ele fez a luz, Deus viu que era bom. Se Deus tivesse visto que a luz não era boa, quando ele disse haja luz, ele teria feito outra coisa. Mas como diz a palavra, que quando Deus disse haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, então aquilo foi para a glória deles. Se Deus tivesse visto que aquela luz que tivesse sido feita, e foi feita mediante a sua palavra, não estava bom, ele teria desfeito e feito de novo. Então todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Quando Deus estabelece alguém, quando Deus tira alguém, quando Deus coloca alguém, quando Deus faz alguém prosperar, quando Deus faz alguém retroceder, quando Deus abate alguém, quando Deus faz realmente todas essas coisas, é para a glória do nome dele, é para engrandecer ele, porque somente Deus é. Somente Deus é. Se nós formos ver, nada, ninguém, nem céus, nem profundidade, nada, nem anjo, nem principados, é nada. Só Deus é. Então todas as coisas que são feitas da agricultura, não, é porque ele trouxe o pior, ele trouxe o refúgio, ele trouxe o resto, ele trouxe o que estava restando, ele trouxe aquilo que realmente não era bom e que não era para Deus, porque Deus não aceita refúgio, Deus não aceita resto. Então a Bíblia diz até que Deus gosta de tudo dentro da primazia, ou seja, dentro das coisas que são primeiro. Se você tem um fruto, aquela coisa primeira, aquele primeiro fruto é de Deus. Então é assim que faz as coisas para a glória de Deus. É assim que as coisas são consumadas para a glória de Deus, quando realmente dispomos o coração para fazer todas as coisas para glorificar o nome dele. Abraão, contra a esperança, ele lutou contra a esperança para poder satisfazer a glória de Deus quando foi sacrificar o seu filho. Então ele fez para a glória de Deus. Ele sabia que a sua descendência estaria complicada ali agora se Isaac morre. Se Isaac se acaba tudo com Isaac ali, se Isaac morre, todas as suas esperanças já tinham acabado ali mesmo. Então ele foi, mas meu Deus pediu a ele: oferta o teu filho, oferece o teu filho para mim no Monte Moriá, sobe lá e oferece ele em sacrifício para mim. Ele foi, sabia que realmente ali todas as suas esperanças estavam acabando, porque ele já estava velho, já não tinha mais vigor físico, mas ele, mesmo assim, ele sabia que fazer algo para a glória de Deus era muito mais importante do que fazer algo em favorecimento próprio. E ele foi e fez isso. Fez de bom grado, mas Deus não permitiu. No coração dele já tinha feito.
já estava consumado, né, fazer, né, e ele fez. Realmente já estava, vou fazer e acabou. Mas só que no momento certo Deus não permitiu que ele sacrificasse, porque na verdade ele já tinha sacrificado, né? Só na intenção de obedecer ele tinha sacrificado. E o que nós vemos nos dias de hoje, né, não é diferente. E nós vemos por aí hoje as pessoas construindo os grandes templos, né? Edir Macedo, R.R. Soares, agora vai fazer esse novo mega templo aí. E os inimigos, Tobias e Sanbalates, eles já começam a buzinar e a dizer, né, que não pode, que é isso, que é simplesmente para encher o bolso de pastor de dinheiro. Mas não é nada disso. Quem tem experiência com Deus sabe. E a própria Bíblia está escrito o quê? Que nos últimos dias a glória do Senhor encheria a terra. A terra se encheria do conhecimento do Senhor. A terra se enche e não tem como. É profecia e vai se cumprir, né? Aqueles que têm a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, eles vão dominar o mundo nos quatro cantos, é o que a Bíblia diz, nos quatro cantos da terra. De um a outro lugar, a palavra de Deus vai ser instaurada mesmo, vai ser aplicada, vai crescer mais templo. Isso é só o começo, é a ponta do iceberg, porque a promessa de Deus é que realmente a palavra dele ela cresça e apareça cada vez mais, fazendo isto tudo para a glória de Deus. É assim que se faz para a glória de Deus. Salomão era um homem rico, riquíssimo, riquíssimo. Tinha muita riqueza, muito poder, muito luxo, vivia no brilho também das pedras, vivia numa riqueza, realmente não havia rei como Salomão, não havia ninguém que também cresça em glória. O mundo cresce em glória e a casa de Deus vai continuar o que? Numa tenda, numa choupana? Vai continuar onde? Naquela cabana? Não, de jeito nenhum. Naquele tabernáculo? Não, de jeito nenhum. O mundo cresce, o mundo se engrandece, é imensurável as dimensões da cidade hoje, de todas as construções. Hoje a igreja vai permanecer lá pequenininha? Não, a igreja vai crescer, a igreja vai estender as suas tendas, os seus tabernáculos, vai se estender mesmo, vai crescer, porque é o que? A promessa de Deus. Então tudo cresce juntamente ali para dar o seu ligamento certo e ideal e perfeito. E Salomão ele fez, né? E fez tudo para a glória de Deus. Depois que ele acabou de fazer aquele templo, ele ofereceu 22 mil bois. Mas alguém naquele tempo podia dizer, mas que desperdício é esse nesse sacrifício? E 120 mil ovelhas. Ele ofereceu 120 mil ovelhas, 22 mil bois, para quê? Para a glória de Deus. Era a festa do tabernáculo, que deixava esse nome tabernáculo e agora passava a ser templo, né? Agora era o templo e passou a ter o nome dele, Templo de Salomão, né? Deixou de ser o tabernáculo, deixou de ser a tenda, passou a ser templo, aprovado por Deus, né? Confirmado por Deus. Então o que ele fez, e ele era rico, riquíssimo, Deus tinha dado todas, e ele quis construir um templo magnífico para Deus, e ele fez para a glória de Deus, e ofereceu muito sacrifício, e aquilo agradou a Deus o que ele fez. A Bíblia diz que encheu-se o templo da glória de Deus, encheu-se como numa nuvem de fumaça, encheu dentro ali do templo, e Deus desceu e falou com ele. Desde agora eu vou te dar sabedoria, ninguém será mais sábio do que você, ninguém jamais será tão rico como você. Porque tão somente porque Abraão, ou melhor dizendo, Salomão, ele simplesmente agradou em fazer o melhor para Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Quando se faz assim, a única coisa que Deus vai fazer mais ainda para essa pessoa é fazer com que ela prospere mais ainda. Que Deus é Deus de prosperidade, é assim. As pessoas ficam estupefatas, as pessoas ficam
sem saber por que essa grandeza, tal, todas essas coisas. Jesus era humilde. Jesus, ele era humilde. Mas Jesus não ia viver na pobreza a vida toda. Ele viveu 32 anos aqui, 33 anos aqui, mas ele voltou para a glória. Ele veio humilde para dar realmente aos homens a importância de ser humilde para poder crescer. A importância de ser pequeno para se tornar grande. A importância de não ser ninguém para ser alguém. É isso que ele veio trazer. A mensagem de Jesus humilde, a mensagem de Jesus que Jesus sempre falava sobre humildade, é essa. É a importância de você nunca deixar de ser humilde no seu coração, humilde na sua alma, para poder realmente entender e crescer, para poder como crescer. Tanto é que é assim em qualquer setor hoje da vida secular, em qualquer lugar, se você for arrogante, você não cresce, você vai ficar pequeno e é capaz até de deixar de ser até pequeno lá, te mandar embora e tal e coisa. Por quê? Porque é arrogante, está sempre querendo mostrar, não está sempre sendo humilde, não está sempre sendo ouvindo o que as pessoas falam, quer sempre ter a própria opinião, quer ser o maiorão, quer ser o primeiro a opinar, quer aprovar as coisas pelas suas opiniões. Então a humildade é isso, é em ouvir, em obedecer, é primeiro ouvir para depois falar, é absorver as coisas das outras pessoas também que estão falando, para poder você crescer, para poder a pessoa crescer. Então esse é o segredo de crescer. E quando se passa por essas faculdades da vida, a faculdade da humildade, o objetivo é crescer. Você não tem como parar mais de crescer. Você não tem como parar mais de estender as suas raízes, os seus ramos, os seus galhos. Não tem como mais parar de dar seus frutos. Porque você já chegou, já passou por esse período. E então agora é só crescimento. Crescimento, como aconteceu com Salomão. O que muita gente não entende é que esse tipo de grandeza, essas coisas que se faz, esses templos que se edifica, é para a glória de Deus. As pessoas não entendem. Acha que pastor quer botar só dinheiro no bolso. Para quê? Né? Para que tanto dinheiro? Ninguém quer. O pessoal quer difundir o reino de Deus. Isso sim. E Deus é glorificado dessa maneira. É assim que Deus é glorificado, né? Quando o nome dele está sendo exaltado, né? Já pensou se de repente nós continuamos nas mesmas coisas, não se fala no nome de Deus, não tem religião? Onde que Deus é glorificado? Onde que Deus é lembrado? De que maneira que Deus é lembrado? É assim, é dessa maneira que Deus é lembrado, é dessa maneira que se faz as pessoas recordar que Deus está aí, que Ele está vindo julgar o mundo. É dessa maneira que se faz lembrar que Deus é que comanda tudo, é que controla tudo. É por este caminho, né, exaltando cada dia mais o nome de Deus. As pessoas não querem, porque quem não quer isso é o diabo. Quem não compreende isso é o diabo. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. E ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. Mas o homem natural, ele não entende as coisas do espírito, porque ela se discerne no nível espiritual. Ela se discerne espiritualmente. Então, tudo que é feito na terra, dentro dos movimentos das instituições eclesiásticas, é feito para a glória de Deus. Sabe o que não é feito para a glória de Deus? O que não é feito para a glória de Deus é quando alguém começa a querer vender os dons e as vocações de Deus. Isso não é feito para a glória de Deus, é feito para a glória de si próprio e terá o seu juízo, terá o seu julgamento, terá o seu castigo, né? Como na Idade Média, quando a Igreja Católica vendia indulgências, as indulgências para poder as pessoas serem libertas dos seus pecados, né? Vendia perdão. E hoje, como tem um aí, a igreja também aí,
da plenitude do trono de Deus, do Agenoduque, está fazendo coisas erradas, né? Vendendo lugares, vendendo espaço para poder alguém ver, pregador de fora vir pregar por R$1.000, vendendo lenço a R$100. Isso não é para a glória de Deus. A palavra de Deus não se vende. A palavra de Deus não se negocia, não se mercantiliza, não se mercadeja. A palavra de Deus, ela é dada. De graça recebeste, de graça dai. É assim que se glorifica o nome de Deus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando alguém começa a mercadejar a palavra de Deus dessa maneira, como esse rapaz aí vem fazendo, né, ou de qualquer outra maneira, isso não é para a glória de Deus, e ele acha que é. Ele acha que ele está certo, porque tem uns 5 milhões para pagar de TV, e daí? Não se vende palavra de Deus. Você pode pedir oferta como você quiser, pedir a oferta você pode, as pessoas podem contribuir voluntariamente, se quiser dar o dízimo, se quiser pagar a oferta, se quiser dar. Agora você cobrar, né, as pessoas cobrarem para poder dizer que tem necessidade, porque a obra está precisando, não, isso aí não. Tá? Vender, não, isso é vender. E vender não pode. O dom de Deus é gratuito. O dom de Deus tem que ser dado gratuitamente para todas as pessoas. Pode pedir o que quiser. Se quiser pedir, peça. Mas vender lenço, vender objetos religiosos, não. Vender lugares para poder assistir pregador de fora, de jeito nenhum. Isso aí não, isso é maligno, isso é demoníaco, isso não é para a glória de Deus. E aqueles que tiver com ele vai pagar o dobro. É o que a Bíblia diz. Rodeais para fazer um prosélito, né? Para fazer um discípulo. E quando vocês fazem esses discípulos, vocês, ô fariseu, se torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Aqueles que apoiam ele, esses que vendem essas coisas e não fazem nada para a glória de Deus, se torna 2 vezes mais filho do inferno, né, do que o próprio lá. Então, fazer para a glória de Deus é uma coisa. Fazer para a glória de si mesmo é outra coisa. E nós estamos vivendo o fim, estamos no limiar, estamos chegando no final de todas as coisas. E essas coisas têm que acontecer mesmo. Não tem jeito, vai fazer o quê? Tem que acontecer, né? Muitos aí não estão fazendo para a glória de Deus. Muitos aí estão fazendo, vendendo dons, né? Fazendo um monte de macaquice, mulher deles aí, botando o pé para o povo pegar e deixando oferta lá em cima. Rapaz, você está de brincadeira, né? Então isso é fazer coisa para a glória de Deus? Você está de brincadeira, você está indo para o inferno e de marcha ré, né? Está indo para o inferno e de marcha ré. Então, o que tiver de fazer, faça para a glória de Deus. Porque quando estiver fazendo para a sua própria glória, o caminho do inferno estará aberto, né? E que Deus tenha misericórdia das nossas almas, que Deus possa realmente abrir nossas mentes para vermos o que é realmente conveniente para a glória de Deus. Pedir oferta pode, vender dom, vender vocação, não. Faça tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a sua consciência ela não te acuse de nada. Você não pode estar perturbado, você não pode estar realmente de jeito nenhum com o coração perturbado, nem com a mente cheia de coisas. Se tiver, já sabe, a Bíblia diz, né? Se o nosso coração não nos condena, estamos de paz diante de Deus. Mas quando nós estamos errados, não tem jeito, o coração ele condena mesmo, né? Muitas vezes a nossa mente, a mente ela está cauterizada. A mente ela fica cauterizada e ela não aceita, ela diz que ela está certa, mas o coração não, ele continua lhe dizendo. Continua dizendo que você está errado. Ele não te engana, né? Quando você